Bom dia a todos e todas. Vamos entrando. Tô aguardando vocês, hein? Será que eu falo? Será que eu não falo? Bom dia, dona Laudeci, tudo bem? Bom dia, Adélia. Marcos, capítulo 8. Bom dia, dona Lúcia. Bom dia, Mariane. Deixa eu colocar logo aqui. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, Iraídes, dona Nájila, Claudinha. Fixando aqui o texto que nós vamos ler hoje. É o capítulo 9, dos versos de 2 ao 8. Então deixa eu escrever aqui. Bom dia, Tati, Betânia, bom dia, Bruna, Silvinha, só o público feminino ainda. Bom dia, Mila, Marcos 8. Bom dia, querida, bom dia, Alisson, bom dia. Marcos 9, do capítulo 2, do verso 2 ao 8. Pronto, publiquei e fixei. Maravilha. Bom dia, gente. Bom dia, Antônia. Bom dia, Bruna, já falei. Dona Maísa, bom dia. Vou acenar de volta aqui para a senhora também. Bom dia. Já estou com o meu texto aberto aqui. Se vocês já puderem ir abrindo também. Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 2. Está aí fixado no comentário. Dona Inês, bom dia, que Deus continue confortando e consolando o seu coração nesse momento difícil. Deus abençoe para a senhora. Bom dia, bom dia. Quem mais? Deixa eu ver se eu perdi alguém aqui. Não, Claudinha, já falei. Isso. Maria Alice, Dona Maria Alice, tudo bem, querida? Tive com a Luciana semana passada. Bom demais. Bom dia. Neidia eu acho. Neidia Carlos, eu acho que é isso. Bom dia também. Vou acenar aqui para Maria Alice. Gente, vamos começar a ler então, né? Quem for entrando, vai entrando e se quiser, pega depois, fica gravado aqui no IGTV, fica também no YouTube da igreja. Vamos começar então, Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a partir do verso 2. A gente vai ler e depois nós vamos orar e começar o nosso estudo, ok? Vamos lá? 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu. E dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Esse é o relato da transfiguração. Esse mesmo relato está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Vamos orar e pedir direção a Deus para o nosso estudo hoje. Feche os seus olhos aí e ora comigo agora. Deus querido, em nome de Jesus, te agradecemos por mais uma semana que se inicia. Te louvamos, Deus, pela liberdade que nós temos e o acesso que nós temos à Tua Palavra, liberdade de lê-la, de abri-la em qualquer hora e em qualquer lugar. Existem países, mundo afora, Deus, onde não existe essa liberdade e as pessoas são privadas da Tua revelação. Por isso a gente não quer deixar isso por menos, a gente quer reconhecer e te agradecer, Deus, a bênção do Senhor de podermos juntos
não só ler a tua palavra em qualquer hora e lugar, mas também estudá-la juntos aqui através da tecnologia, nos reunirmos neste lugar virtual para considerarmos a respeito das tuas verdades, da tua palavra para nós. Muito obrigado, Deus. Eu oro para que o teu Espírito Santo nos conduza, nos dê entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Vamos lá. Esse é um texto muito conhecido, né? O texto sobre a transfiguração. Mas tem tanto simbolismo aqui e tem tanta memória da história do povo de Israel que, assim, não é à toa esse relato. Você vê que os 3 evangelistas chamados de sinóticos, né, com exceção do evangelho de João, que foi escrito tempos depois, mas Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos, eles pesquisaram de fontes semelhantes, eles reuniram os chamados ditos de Jesus, que eram memórias, né, da tradição oral do que o rabino da Galileia havia dito. Então eles beberam das mesmas fontes e todos quiseram registrar esse importante evento chamado de transfiguração. Jesus é transfigurado. Interessante que na primeira vez que nós fomos a Israel, a gente chegou ali no alto do Monte Carmelo e tem um mirante lá de cima que você vê a planície do Vale de Jezreel, e a partir dessa planície você consegue ver uma série de outros montes famosos de Israel, e um deles, ele é bem definido, é chamado Monte Tabor. Aí eu cheguei para a guia, né, no alto da minha teologia e conhecimento bíblico, eu falei, olha, ali é o monte, ela disse, ali é o Monte Tabor, eu falei, é o Monte da Transfiguração. Aí ela me chamou a atenção para um detalhe, ela disse, não, em nenhum lugar do Novo Testamento diz que o Monte da Transfiguração foi o Monte Tabor, diz apenas uma tradição de que pode ter sido no Monte Tabor, mas que de fato não está no Novo Testamento. Então foi uma ignorância minha levado pela tradição. Às vezes a gente, levado pela tradição, comete alguns equívocos na nossa fé e na nossa espiritualidade. Eu vou, no final do nosso estudo hoje, voltar a esse importante perigo que a gente corre, já lá no finalzinho. Antes, vamos considerar algumas coisas que estão aqui no texto. A primeira delas é logo no verso 2, quando diz assim, que 6 dias depois dos eventos que vem acontecendo, a confissão de Pedro, Jesus anunciando mais uma vez que haveria de morrer e ressuscitar, aí os discípulos não entendem, Pedro é sempre aquele que dá com a língua nos dentes e se coloca de maneira precipitada, né, dizendo, não, se for preciso eu morro no teu lugar. Aí Jesus diz, baixa a bola, porque antes do galo cantar você vai me negar 3 vezes. Então, depois de 6 dias que toda essa conversa, essas predições de Jesus aconteceram, diz então o texto que a gente leu no capítulo 9, verso 2, assim, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto do monte. E ali em cima daquele monte haveria essa revelação da divindade de Cristo, essa epifania, é o que se diz, essa aparição de Deus aos olhos humanos para a experiência humana. Gente, o que é que tem de importante nesse verso aqui? É porque este registro dos evangelhos está fazendo menção a uma memória do povo de Israel muito viva a respeito de Moisés, que subia no monte para lá em cima no monte ter esta aparição de Deus, esta revelação divina. E era uma revelação tão forte, era uma, vamos dizer, uma luz tão radiante, que diz lá no livro do Êxodo que quando Moisés descia do Monte Sinai de volta desta revelação divina, o seu rosto estava reluzente. E reluzia de forma tal que ele tinha que colocar um véu para que as pessoas conseguissem interagir face a face, porque se fosse sem o véu as pessoas não aguentariam, tamanha era o reluzir da glória de Deus espelhada em Moisés. E aí um detalhe importante, lá no Monte Sinai, Deus dá ordens expressas para que quando Moisés suba, ninguém suba com ele. Quando Moisés for subir, o povo todo tem que ficar embaixo no pé do monte sem nem se aproximar do monte, porque não seriam capazes de lidar com a glória de Deus revelada ali naquele momento.
Aí agora pula lá do Monte Sinai para esse monte aqui da Transfiguração, que a tradição acredita ter sido Monte Tabor. E veja que Jesus vai para o alto de um monte, vai ter um momento de glória reluzente. O texto, inclusive, traz essa imagem dizendo que o reluzir de Jesus foi tanto que as suas vestes ficaram com um branco que nenhum lavandeiro do mundo todo conseguiria esbranquiçar uma veste como houve aqui. Então, ele está de novo trazendo essa lembrança do reluzir de Deus na pessoa lá de Moisés, só que aqui agora é com Jesus. E qual é a grande diferença? É que lá no Monte Sinai, enquanto Deus deu ordens expressas para que o povo ficasse no pé do monte, porque a revelação seria apenas para Moisés, aqui Jesus leva consigo os seus discípulos. Tiago, Pedro e João, esses três que vão ao alto do monte com Jesus, eles estão representando eu e você, toda a comunidade de discípulos que em Jesus Cristo passariam a ter acesso ao alto do monte. Vou colocar entre aspas aqui, porque alto do monte é um simbolismo para a revelação da presença de Deus. Então olha que importante, Jesus é este verdadeiro Moisés, que agora permite, ou melhor, leva consigo os seus discípulos, não só Pedro, Tiago e João, mas todos os que viriam a crer em seu nome. Portanto, eu me incluo e você também, ao alto do monte para experimentarem da revelação de Deus. Isso faz todo sentido quando se cumpre então essa promessa na cruz do Calvário, porque o que é que nos diz lá na cruz do Calvário? Outro simbolismo idêntico a esse, que quando Jesus entrega o seu espírito, o véu do templo se rasga. O véu do templo se abre e agora o homem tem acesso ao Santo dos Santos, que é uma espécie de alto do monte. É o espaço da revelação da plenitude da presença de Deus. Então aqui tem a ver com uma profecia de Jesus, uma antecipação do que Jesus haveria de cumprir lá no Calvário, dizendo o seguinte: eu vou ao alto do monte, ali eu ficarei reluzente pela presença de Deus lá em cima e, pasmem vocês, vou levar gente junto comigo. Isso é um prenúncio do que haveria de acontecer com o sacrifício do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. É lindo isso, né, gente? O Monte da Transfiguração, portanto, esse evento precioso que os três evangelistas sinóticos fizeram questão de registrar, ele tem essa importância de que Jesus é quem nos leva para o alto do monte agora para termos participação neste reluzir, nesta transcendência, para termos acesso à presença majestosa de Deus. Amém, gente? É lindo isso. A gente começa então, a gente bate o centro nessa compreensão. Aí vamos seguir o texto, porque no verso 4 fala de uma aparição que nem todo mundo entende, porque acha que é o espírito do povo voltando aqui, mas peraí, quem crê em espírito que volta são os espíritas. A Bíblia diz que os mortos não voltam. É um erro. Como é que pode Elias e Moisés terem aparecido para Jesus? Veja só, verso 4. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. E foi uma aparição tão real, tão convincente, que o próprio Pedro, como sempre, né, diz aqui o texto que ele não sabia o que dizer porque estava apavorado. Olha o que esse bocão aqui vai falar. O Pedro é esse cara precipitado, né? No meio do apavoramento dele, ele chega e diz assim: vamos construir então 3 tendas, uma para Elias, outra para Moisés e outra para o Senhor Jesus. Era uma presença convincente, a ponto do Pedro achar que eles iriam ficar ali e tinham que construir tendas. Bem, o que está em jogo aqui? Primeira lição para você entender: não era espírito de Moisés nem o espírito de Elias. Tampouco eram os seus corpos ressurretos, retirados da terra, reconstruídos, como foi lá no capítulo 47 do livro de Ezequiel, o Vale dos Ossos Secos, que os tendões se formam, os tecidos se recompõem e aqueles ossos se tornam soldados. Não se trata disso aqui. Aqui o que está em jogo
é o surgimento de duas grandes figuras do imaginário de Israel. Moisés, representando esta figura máxima da identidade do povo de Israel, que era a lei ou a Torá. Moisés é esse representante de tudo que os israelitas foram ensinados a guardar, a cumprir, as festas que eles tinham que celebrar para rememorarem os grandes feitos de Deus e a sua fidelidade nas plantações. Tudo isso havia sido entregue ao povo através de Moisés e isso havia consolidado a identidade de Israel. Então Moisés é esse patrono da identidade do povo enquanto um povo seguidor da lei, da Torá de Deus. Então Moisés é a representação, essa figura que aparece aqui, mais do que um espírito ou do que um corpo reconstituído, é uma memória. Aqui é a memória viva, convincente da identidade do povo. E Elias? Elias é o resgate de uma outra memória também muito viva no imaginário popular de Israel, que era a memória do movimento profético de Israel. No período dos reis, especialmente, durante o período da monarquia, Deus levantou muitos profetas para trazerem palavras de juízo, palavras de atenção, de repreensão ao povo, e dentre eles, o maior de todos foi o profeta Elias. Ainda que Eliseu, que veio depois de Elias, ministrasse com o dobro da unção de Elias, é o que nos diz o relato do livro dos reis, mas Elias foi essa figura tão tremenda e tão misteriosa que o texto lá nos diz que Elias sequer enfrentou a morte. Ele foi arrebatado, ele foi levado aos céus por carros de fogo enviados pelo Senhor. Então Elias é essa figura misteriosa. Então aqui não é o espírito dele, mas as figuras do Moisés e do Elias é uma forma de, no alto do Monte da Transfiguração, Deus afirmar esse caráter totalizante de Jesus, como quem diz assim, olha, em Jesus eu estou representando todo o cumprimento da lei e todo o ápice do movimento profético de Israel. Moisés e Elias, essas duas representações, porque o propósito desta epifania no alto do monte, chamado de transfiguração, o propósito era reafirmar a divindade de Cristo. Tanto é que você vai ver lá no verso 7, continuando aqui o nosso estudo, que a seguir, depois dessa aparição dessas duas memórias, aparece numa nuvem e esta nuvem os envolve e dela sai uma voz, e essa voz diz: "Este é o meu filho amado, ouçam-no." Reparou aqui que é um imperativo dirigido a outras pessoas além do tal filho amado? Porque lá no Jordão, no batismo de Jesus, a voz ela é dirigida aparentemente àquele que está sendo batizado. É uma afirmação para Jesus da sua filiação. A voz lá no Jordão diz assim: "Tu és o meu filho amado em quem eu me comprazo." Ok? É Deus afirmando a filiação e, por conseguinte, a sua paternidade para com o homem Jesus Cristo que está ali saindo das águas batizado por João Batista. Aqui não é uma afirmação para Jesus, mas é uma afirmação da divindade de Jesus e da autoridade dele para os que precisavam ouvi-lo. Então ele diz: "Este é o meu filho amado." Portanto, vocês aí, Pedro, Tiago, João, ou Mário, e você que me ouve, ouçam-no. Ele tem a minha autoridade, ele tem a minha essência, ele cumpre a plenitude do movimento profético de Israel e ele é o cumprimento da lei. Este que está aí é o meu filho, portanto, ouçam-no. É um texto que foi feito questão pelos evangelistas de ser registrado nos 3 evangelhos para dizer assim: este Jesus, ele é o ápice da minha existência, ele é o ápice do meu plano, da minha presença no mundo, encarnado. Este é o meu filho, portanto, deem ouvidos a ele. E com este propósito, então, em vista, chegamos ao final deste relato no verso 9, que é onde a gente fala um pouco das tradições que perigosamente, aquilo que eu citei lá no início,
tendem a nos desviar da centralidade da mensagem de Deus. Diz aqui no verso 8 que repentinamente, quando eles olharam ao redor, veja só, hein, vamos recapitular. Jesus os levou ao alto do monte, eles viram aquele branco, aquele reluzir de Deus que nenhum lavandeiro no mundo poderia reproduzir alvejando vestes brancas. Eles viram aquela glória. No meio daquela glória foram convencidos de que havia uma presença real, Moisés e Elias, que de fato simboliza estas memórias da identidade e do caráter profético do povo de Israel. Logo depois disso, eles ouvem a voz afirmando para eles a respeito da divindade de Cristo e da sua autoridade. Aí essa nuvem se dissipa. E no verso 8 então termina assim: repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Quero chamar muito a sua atenção para isso aqui agora. O que é que significa o texto dizer? E isso é bastante simbólico, presta muita atenção aqui agora. Não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Quem é que eles estavam vendo antes? E foi uma visão tão convincente que quiseram para eles construir tendas. Elias e Moisés. Talvez, vamos construir 3 tendas aqui, porque Jesus é esse nosso mestre que fala de amor ao próximo. O Elias é aquele que faz descer fogo do céu em cima dos profetas de Baal, e o Moisés é aquele da lei. Talvez, vamos explorar aqui um pouco na nossa imaginação, talvez os discípulos ali querendo construir aquelas tendas para poder coexistirem com Jesus, Elias e Moisés, pudessem ser uma representação nossa, que às vezes queremos associar a Jesus outras pernas, outros recursos para ajudar Jesus na missão. Veja só, Jesus pregava o amor, o perdão, e quem sabe lá no fundo o desejo era que em alguns momentos também Jesus mandasse vir fogo do céu em cima dos samaritanos, como os discípulos já haviam pedido. Só que Jesus disse negativo, não vai vir fogo do céu. Só que de repente eles estão vendo agora Elias ali. Quem sabe o Elias vai se juntar aqui com os 12 e a gente vai começar a mandar fogo do céu em quem pensa diferente da gente. Ou então pode ser que naquele bando dos 12 discípulos tivesse aquele discípulo mais legalista. Por exemplo, Mateus. Mateus era um judeuzão. E aí a presença do Moisés agora no alto do monte pode ser esse outro amparo, esse outro acessório ao ministério de Jesus, para que em alguns momentos Jesus fosse um pouco mais Caxias ali com a lei, como se Jesus não estivesse sendo o próprio cumprimento da lei. Mas eles queriam, quem sabe, que Jesus cumprisse melhor o sábado para que os líderes religiosos não arengassem tanto com eles e eles não estivessem já quase correndo risco de morte. Então percebe, eu estou aqui cogitando uma possibilidade, não é isso que o texto está nos dizendo, mas olha que importante a gente pensar assim, porque parece que a gente faz isso nos nossos dias hoje. Parece que ao lado de Jesus a gente quer construir tendas também para outras coisas que podem nos ajudar na nossa missão, na nossa caminhada. Sabe, a gente já entendeu que quer construir uma tenda para Jesus aqui no acampamento do nosso coração, não é verdade? Só que aí a gente quer, lá do lado dessa tenda, construir uma outra tenda, quem sabe para as riquezas, para o dinheiro, porque na hora que o negócio aperta mesmo e que eu já orei um mês inteiro e a coisa ainda não folgou, aí eu posso recorrer à tenda número 2 ali. Deu para entender, gente? Isso é muito sutil. E é por isso que eu gosto deste último verso, quando diz que depois dessa visão que afirma a divindade, a suficiência e a autoridade de Cristo, eles olham, e eu gosto que Marcos coloca assim, repentinamente. Essa é uma característica do Evangelho de Marcos. Ele fala muito de imediatamente, de repente, repentinamente, num piscar de olhos. Tudo se dissipou, a nuvem saiu, a voz parou de falar, não tinha mais figura de Moisés e Elias, tampouco teriam tendas, e diz que eles não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Veja só, no século XVI, a Igreja Romana cometia muitos desvios doutrinários, agregando à figura de Jesus uma série de outras muletas ou acessórios,
convencendo as pessoas e os fiéis da época de que para serem salvos, eles precisavam da assessoria de uma série de outros recursos além de Jesus. Eram as indulgências, era o cumprimento e o pagamento de promessas, era a devoção a determinados santos, era o pagamento financeiro de impostos e tributos. Tudo era compilado numa série de acessórios que, junto com Jesus, os encaminharia para uma salvação eterna. Quando então, a partir de um estudo, mais fiel às escrituras, aos termos gregos, o Martinho Lutero olha para a escritura e diz assim, não, peraí, não precisa de nada além de Cristo. É quando então ficaram famosas as solas, que vem do latim somente, as solas da Reforma, quando ele diz sola scriptura, somente as escrituras, eu não preciso de outro texto para me revelar quem Deus é. Somente a fé, somente a graça, eu não preciso associar promessas ou pagamentos de indulgências. E ele coloca a quarta e poderosa sola, quando ele diz solo Christus, somente Cristo. Eu não preciso de outra figura divina, porque a única figura divina que revela a essência de Deus é o Filho, Jesus Cristo. Então, eu quero chamar a sua atenção para esse final aqui. Olha, confesso para vocês, esse texto eu já li centenas de vezes, já preguei inúmeras vezes sobre isso, mas enquanto estudava essa passagem mais uma vez, eu creio que o Espírito Santo colocou isso no meu coração hoje, para prestar atenção nesse verso 8º, que diz que repentinamente, vou repetir, repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte, olha, Pedro, Tiago, João, Mário, Maísa, Roberta, quem mais? Iraídes é quem eu estou vendo aqui. Vocês não precisam de mais ninguém. Vocês não precisam de mais nada. Se vocês estiverem caminhando com Cristo, vocês terão tudo o que é necessário. Ah, Mário, mas às vezes me falta alguma coisa, às vezes me falta alguém, às vezes me faltam recursos, eu passo dificuldades. É verdade. Mas, por favor, se lembre desta afirmação que o texto está fazendo aqui para a gente. Quem tem Jesus tem tudo. Quem caminha com Cristo não tem necessidades. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Veja, uma vez eu ouvi alguém falar assim, nada faltará, não faltarão problemas, não faltarão tribulações, não faltarão dias difíceis. É verdade, mas não é sobre isso que o texto está falando. Ele está dizendo que quem entende a Jesus como seu pastor, como pastor de sua vida, e a ele se submete, não terá falta daquilo que é absolutamente essencial para que você viva esta vida plena e abundante. Vida plena e abundante não é sinônimo de uma vida ausente de problemas, mas é sinônimo de uma vida que, no meio dos problemas, encontra paz, porque está alicerçada na rocha que é Jesus Cristo, está confiante no amor e no cajado deste pastor chamado Jesus Cristo. Por isso que repentinamente, no alto do Monte da Transfiguração, com tantas possibilidades para que os discípulos se apegassem a imagens acessórias, Moisés, Elias, bota mais aí dinheiro, santo A, santo B, status pessoal, relacionamentos. Tem gente que acha que depende de relacionamento para ser feliz, para ter plenitude. São acessórios. O texto diz que repentinamente, na revelação de quem Jesus é, eles olharam para o lado e não viram mais nada nem ninguém, a não ser o próprio Cristo. Por quê? Porque Cristo era tudo que eles precisavam. Amém, queridos? Eu falo para você hoje, eu falo ao seu coração, você que precisa desmontar algumas tendas que você colocou aí ao lado da tenda de Jesus, no acampamento do seu coração. Desmanche esse acampamento aí, e que a tua confiança e suficiência
estejam apenas naquele chamado Jesus Cristo, o Deus revelado, o bom pastor, debaixo de cuja mão aquelas ovelhas que ali se colocam não terão falta de nada do que precisam para experimentar plenitude de vida. Amém? Feche os seus olhos. Deixa eu orar com você agora em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse estudo, obrigado por esse momento, Deus, rico de conhecimento da Tua palavra, de desafio, Senhor, sobre o nosso compromisso contigo. É um desafio, Deus, porque ter que desarmar algumas tendas que para nós são tão importantes, dentro das quais a gente coloca pessoas ou recursos que para nós são tão caros e nos quais a gente confia, Deus, para nós é difícil esse desafio de ter que desarmar essas tendas. Mas, Pai, a gente quer se agarrar nisso que o texto nos ensinou hoje, Deus. Nós temos acesso à Tua presença, o Senhor nos levou para o alto desse monte contigo, a gente ali em cima se deu conta de que de fato existem muitos acessórios nos quais a gente se agarra para ser pleno, mas a gente está aprendendo hoje aqui, ó Deus, que basta o Senhor, que basta a tenda em que Jesus habita e que ela seja armada e cativada nos nossos corações. Basta isso, Pai. Que comecemos essa semana hoje cientes dessa verdade e dispostos, Deus, a manter a exclusividade da Tua pessoa, porque Tu és o Filho amado de Deus, a quem devemos ouvir, seguir, obedecer e amar. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Muito bom. Bem, vamos terminar. Não vou mostrar não, porque ela pediu para não mostrar, mas tem uma convidada super ilustre aqui no escritório hoje. Né? Se ela tivesse arrumada, eu até mostrava, mas como está de pijama, não vou mostrar. Mas está aqui do meu lado, ouvindo a palavra. É isso aí. Muito bom. Dona Firmina, que bom ouvir a senhora logo cedo. Deus abençoe a senhora. Lívia Gurgel, estou vendo você também. Deus abençoe você. Paulo André, Deus te abençoe, querida. Levi, Beli Chaves, eu acho que é Isabelle. Se for, Deus abençoe. Gisele, Deus abençoe você. Renatinha, nutricionista, Deus te abençoe. Anitta, Deus abençoe a senhora. Quem mais? Hugo tá aí. Olá, Hugo, bom dia. Sandra, deixa eu pegar aqui do fim, quem entrou? Olha, a Cíntia tá perguntando assim, ó, minha Tatá é a própria, tá aqui, ó, a mamãe perguntando, porque o povo tava achando se era a mamãe que tava aqui. Aí ela própria pergunta, aí o povo já sabe que é você. Já tô levando uma bronca aqui, porque revelei a identidade. Quem mais? Juliane, Dinastia Scofield, grande pastor Robson Scofield, Roberto, psicólogo Eduardo Gomes, Deus abençoe, Eduardo. Neidia, eu acho que é Neidia, eu posso estar dizendo o nome errado esse tempo todo. Lorena, Iraíde, já falei. Tita, Deus abençoe a senhora. Sandrinha, Lani Pimentel, Karina Dalório, seu Valdir, o Harrison, o Enio, meu discípulo Enio, Deus te abençoe, querido, saudade dos nossos encontros. E Georgiana Almeida e Raul Bacelar, pronto, vou ficar por aqui. O Torquatinho também, Deus abençoe, Torquato, forte abraço. Gente, passa essa palavra para frente, vai ficar aqui no IGTV meu e já já ela entra para o YouTube da igreja. Manda o link do YouTube e vamos divulgar essa palavra, ok? Até segunda-feira que vem, que Deus te abençoe, um forte abraço, tchau, tchau.